Olá, boa noite. Este é o Informação Semanal deste sábado, 31 de outubro. O programa que leva até si o resumo das principais notícias que marcaram esta semana. A limitação de circulação entre concelhos entrou em vigor e prolonga-se até terça-feira. Entrou esta sexta-feira em vigor a resolução do Conselho de Ministros que determina a limitação de circulação entre diferentes concelhos do território continental no período entre a meia-noite do dia 30 de outubro e as 6 da manhã do dia 3 de novembro de 2020. Segundo o texto da resolução, a medida tem como objetivos fazer face à situação excepcional que se vive em Portugal e no mundo, tentando minimizar a proliferação de casos registados de contágio de Covid-19 e um retrocesso na contenção da transmissão do vírus e da expansão da doença, que as medidas adotadas permitiram, importa considerar, no âmbito da situação de calamidade, a limitação das deslocações das pessoas no período entre 30 de outubro e 3 de novembro. O Governo procura também, com a implementação da resolução, conter a transmissão do vírus e a expansão da doença, visa evitar que a circulação de cidadãos para fora do concelho de residência habitual, que poderia verificar-se em função do feriado de Todos os Santos e do Dia dos Finados, contribua como foco de transmissão da doença. Entrou esta quarta-feira em vigor o uso obrigatório de máscara em espaços públicos durante o período transitório de 70 dias. O Presidente da República promulgou esta segunda-feira o decreto da Assembleia da República que determina o uso obrigatório da máscara durante 70 dias para o acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas. O diploma aplica-se sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impossível de fazer. O Presidente da República usou o portal da Presidência da República para divulgar a promulgação, confirmando que o diploma da Assembleia da República determina a título excepcional, por 70 dias, a obrigatoriedade do uso de máscara para o acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas. Foi também esta semana que ficou instalado um novo centro de testes na cidade de Friamundo. Começou a funcionar esta segunda-feira, a partir das 14 horas, na cidade de Friamundo, o terceiro centro de testes instalado no concelho de Passos de Ferreira. Segundo a Câmara de Passos de Ferreira, o novo Covid Drive encontra-se instalado no parque de estacionamento do estádio do Sport Clube Friamundo e irá permitir reforçar em mais de 200 testes por dia a capacidade de testagem existente neste momento no concelho de Passos de Ferreira. As marcações começaram a ser feitas a partir desta segunda-feira através do telefone 220-125-001 ou em unilabs.pt. O município, na sua página do Facebook, esclareceu que o centro de testes, instalado no estádio da responsabilidade do Laboratório Germano de Sousa, continuará a funcionar de segunda a domingo. A Assembleia Municipal de Penafiel entregou esta semana material clínico ao Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. Isto não é nenhuma atividade, nenhuma iniciativa com uma marca política ou partidária. É uma iniciativa de cidadania por parte dos nossos deputados municipais que quiseram associar-se, e presidentes de junta, quiseram associar-se à mesma, e visa, com este gesto simbólico, manifestar a nossa preocupação, mas também o nosso apreço e reconhecimento por todos os profissionais de saúde e todos aqueles que trabalham neste hospital e o dirigem, no sentido de estarmos gratos pela resposta possível que está a ser dada, apesar de todas as dificuldades que nós sabemos que está a acontecer e que a região, neste momento, como sabemos, é a região com um índice maior de casos. Em Passos de Ferreira foi suspensa a recolha de serviço de monos para reforçar a recolha de lixo doméstico a famílias infectadas. A Câmara de Passos de Ferreira suspendeu temporariamente a recolha do serviço de monos para reforçar a recolha domiciliária de lixo de famílias infectadas com Covid-19.
para fazer face ao forte aumento de pedidos de recolha domiciliária de lixo junto de famílias que se encontram em casa, infectadas com Covid-19 ou em confinamento obrigatório, o serviço de monos e monstros será temporariamente suspenso. Desta forma, a Câmara Municipal conseguirá reforçar as equipas para um serviço que, face à conjuntura atual, é incompreensivelmente prioritário, refere a autarquia em comunicado que partilhou na sua página oficial do Facebook, que esclarece que a recolha domiciliária de lixo doméstico é um serviço gratuito, criado recentemente pela Câmara Municipal de Passos de Ferreira, tendo em conta o crescimento exponencial de novas infecções no concelho. Recebemos esta semana no Novo Notícias Carlos Coelho, responsável pela empresa de segurança Protec, que nos fez um balanço dos últimos tempos. Na altura do primeiro confinamento, existiu, e os números estão aí, comprovam, um aumento significativo de assaltos, de vandalismo e outras coisas. E é verdade também que muitos empresários, mesmo a nível individual, a nível pessoal, mesmo para guardar as casas, têm recorrido muito à segurança privada. Aqui na nossa zona, felizmente, nós somos fortes nas rondas, na segurança, e temos notado, sim, um aumento muito grande nesse sentido. Felizmente, para nós, os clientes têm aumentado nesse sentido. O porquê é que já não é muito bom, é verdade. E estamos a contar que, nesta altura, se vier a confirmar-se o confinamento, e já temos tido algum feedback de clientes e novos clientes, a preocupação disso mesmo, de salvaguardar os seus imóveis, salvaguardar o seu património, as suas empresas, porque a ocasião faz ladrão e a verdade é que nesta fase vai ser muito mais complicado. Tudo torna-se mais vulnerável. A Feira Agrícola de Castelo de Paiva, que decorre no espaço idílico do Largo do Conde, foi cancelada. A Câmara Municipal de Castelo de Paiva usou a página oficial da autarquia para informar do cancelamento do evento, justificando que o seu adiamento face ao aumento de infecções por Covid-19 no concelho e como medida preventiva. A nota, que se encontra publicada na página oficial do município, refere que, face ao crescimento dos números de casos positivos de Covid-19 no concelho e como medida preventiva, a Câmara de Rezende oferece ambulância de socorro pré-hospitalar aos bombeiros da vila. A Câmara de Rezende ofereceu uma nova ambulância de socorro pré-hospitalar aos bombeiros da vila do distrito de Viseu. Os bombeiros de Rezende, na sua página do Facebook, referem que a bênção da referida ambulância foi apadrinhada pelo Presidente da Câmara Municipal de Rezende, Garcês Trindade. O veículo 4x4 está equipado com desfibrilhador automático externo, monitor de parâmetros vitais, maca com estrado hidropneumático, sistema de refrigeração para fármacos, sistema de aquecimento para infusões e ventilador. O Corpo da Polícia Municipal de Gondomar vai contar com 29 agentes. Mais de 20 agentes estagiários vão integrar o Corpo da Polícia Municipal de Gondomar. Segundo o site da Câmara de Gondomar, os agentes vão iniciar, de imediato, patrulhamento nas ruas, tendo o Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, Marco Martins, saudado os 29 novos agentes estagiários. Os novos agentes iniciaram o curso de formação de agentes de Polícia Municipal, ministrada pela Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais, tendo entrado logo após a sua conclusão ao serviço no município de Gondomar. Refere a autarquia, que esclarece que com este recrutamento pretende-se aumentar a capacidade e eficácia operacional desta estrutura, assegurando ao mesmo tempo a qualidade dos serviços prestados, nomeadamente na persecução das competências e atribuições municipais, incluindo a fiscalização no terreno. O 50º aniversário da Misericórdia de Penafiel foi celebrado de forma diferente do habitual. A Santa Casa da Misericórdia de Penafiel celebra no dia 31 deste mês 511 anos de existência, numa cerimónia diferente da habitual.
Em comunicado, a instituição informou que, devido à crise sanitária que o país atravessa e às imposições da Direção-Geral de Saúde, será celebrada no sábado uma missa com lotação limitada pelas 17 horas na Igreja da Misericórdia e também sufrágio pelas almas de todos os que passaram pela instituição, irmãos, benfeitores, funcionários, colaboradores e utentes. Durante a homilia serão investidos 3 irmãos que foram admitidos no último ano, que prestarão juramento no sentido de cumprir com fidelidade e lealdade os deveres e obrigações de irmão. A exposição A Beleza do Envelhecimento já está patente na Biblioteca Municipal de Paredes. Esta exposição resultou então de um projeto que nós alavancamos no dia 1 de outubro, que foi o Dia Mundial do Idoso. Estará patente aqui na biblioteca até dia 12 de novembro. O balanço é muito positivo, os familiares destes idosos têm vindo a visitar esta exposição. Têm até ficado emocionados com o resultado final, que, como podemos comprovar, é bastante belo. Não fosse assim o projeto designado, A Beleza do Envelhecimento. Têm, inclusivamente, então, também pedido estas fotografias. Nós faremos também chegar a todos os familiares e também as instituições que colaboraram connosco. Faremos chegar, então, todas as fotografias e mais até do que aquelas que cá estão expostas para, efetivamente, ficarem para a memória futura. Agostinho Guedes recandidata-se à presidência do CDS-PP na Fiel. Agostinho Guedes vai recandidatar-se à presidência da Comissão Política Conselhia do CDS-PP Penafiel. Em comunicado enviado ao Novo Canal, o atual líder do CDS Penafiel confirma que é recandidato, assumindo que pretende continuar a ser voz ativa na defesa de Penafiel e lutar pelo crescimento do concelho numa altura vital para o município e para o país. Foi esta semana que José Miguel Garcês, presidente do CDS Paredes, fez o seu balanço da atualidade concelhia. O CDS traçou um caminho do qual vinha do programa eleitoral que apresentou nas eleições de 2017 e essa forma, por acaso, é curiosa como fala da nova forma de fazer política, porque, na verdade, eu não me recordo antes das eleições de 2017 de a Assembleia Municipal ter um papel tão proativo, ativo no que concerne aos partidos políticos, neste caso o CDS, que tem sido o único partido praticamente que tem apresentado recomendações e propostas para conseguir que sejam aprovadas, votadas e discutidas e que, sobretudo, tragam o interesse para a população. Por exemplo, o caso que falou das assembleias transmitidas em direto no Facebook, aproxima, de certa forma, os cidadãos à política, sabendo, agora a pessoa não tem que se deslocar, ainda por cima neste período de pandemia, em que não pode haver muita gente dentro das assembleias e podem assistir à discussão dos problemas e das propostas que são apresentadas por todos os partidos e desta forma aproximar as pessoas da política e saberem, as pessoas terem um conhecimento mais real do que se passa na vida delas, essencialmente a nível concelhio. O programa Grande Entrevista recebeu também Manuel Pinho, do movimento Juntos por Paredes, Democracia 21. A Alternativa Democrática é um projeto que foi iniciado já há cerca de um ano, Democracia 21 e outros partidos, e que realmente agora está a culminar e teve um grande impulso após aquela nova lei que coloca algumas barreiras para as candidaturas independentes, como a minha. Portanto, o movimento D21 é um movimento de pessoas, um movimento cívico, e como tal sentimos também coatrados de direitos e de possibilidades que anteriormente tínhamos e que os partidos do poder, neste caso estamos a falar do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, criaram ali uma lei à medida para realmente prejudicar todos os possíveis candidatos às câmaras que queiram, enquanto independentes, sem ser militantes de um partido ou sem utilizarem um partido, poderem realmente se candidatar e fazer o melhor pela sua região. Alexandre Almeida, presidente do Conselho de Administração da Penafiel Verde, fez parte também do leque de convidados para este programa Grande Entrevista. Relativamente à água da Penafiel Verde, consigo afirmar que é completamente seguro beber água da torneira. A Penafiel Verde,
além de fazer a distribuição da água, também tem a sua captação. Portanto, nós fazemos todo o ciclo da água. Nós captamos a água, tratamos a água e depois distribuímos. Portanto, todo este processo é um processo que foi montado para garantir a qualidade da água aos cidadãos, é monitorizado ao longo da rede, todos os parâmetros de qualidade e todos os parâmetros que nos dão garantias de que a água chega em qualidade à casa das pessoas, é monitorizada constantemente. Nós temos também a facilidade de que a nossa captação é no Rio Tâmega, e o Rio Tâmega é um rio que, a nível de características físico-químicas e microbiológicas, é um rio que tem umas características que são constantes ao longo do tempo, portanto não temos a sorte da água do Rio Tâmega não variar ao longo do ano nas suas características. E além disso, Paulo, o setor da água é dos setores que são mais fiscalizados pela entidade reguladora. Atleta do Penafiel Bike Club, conquistou o segundo lugar na geral da Taça de Portugal BTT Exco. O atleta cadete masculino do Penafiel Bike Club, Simão Rocha, conquistou o segundo lugar na geral da Taça de Portugal em BTT XCO. Segundo o Penafiel Bike Club, a sua regularidade nas 3 provas, que contou com uma média de 95 participantes, fez com o nosso atleta conseguisse amealhar 42 pontos, que foi o suficiente para assegurar o segundo posto na geral. Ao Novo Canal, Renato Gaspar, do Penafiel Bike Club, realçou que esta foi mais uma conquista de grande valor desportivo para o clube e para o atleta, confirmando que este feito faz jus ao trabalho que Simão Rocha tem vindo a realizar. E agora uma boa notícia para todos os amantes de desporto motorizado. O Marco de Canaveses vai receber o Campeonato do Mundo de Enduro. O mês de novembro marca o regresso do desporto motorizado ao concelho do Marco de Canaveses. O município marcoense recebe as últimas 2 provas do Campeonato do Mundo de Enduro 2020. A primeira acontece a 6, 7 e 8 de novembro. A segunda está agendada para os dias 13, 14 e 15. As provas, organizadas com o apoio da Federação de Motociclismo de Portugal, do Motor Clube do Marco e do município do Marco de Canaveses, contam já com a inscrição de 50 pilotos portugueses e 100 internacionais. A pouco mais de uma semana da realização do evento, a autarquia mostra alguma apreensão devido à crise sanitária atual e apela aos amantes do desporto motorizado o cumprimento das regras da Direção-Geral da Saúde. A penúltima prova do Campeonato de Portugal de Rallys acontece este fim de semana. O Campeonato de Portugal de Rallys prepara-se para entrar na fase das decisões. Nos próximos dias 30 e 31 de outubro de 2020, Amarante, Baião e Marco de Canaveses recebem o Rally Terras da Aboboreira, que se disputará em piso de terra. O Rally Terras da Aboboreira é a penúltima prova do Campeonato de Portugal de Rallys e conta com 6 provas especiais de classificação. Para esta altura decisiva, o time Hyundai Portugal volta a estar na luta por mais um título na principal competição do desporto automóvel português. Bruno Magalhães e Carlos Magalhães seguem para a prova motivados não só pelo regresso aos pisos de terra, mas também com a ambição de aumentar vantagem no topo do campeonato e lutar pela vitória no Rally Terras da Aboboreira. Todos os dias às 12h45, Mariana Nogueira, através do Diário das 12, traz-lhe o primeiro bloco informativo do Novo Canal. O Diário das 12 traz-lhe a informação de forma rápida e atualizada diariamente, de segunda a sexta-feira, com Mariana Nogueira, agora no novo estúdio. Vamos agora para um curto intervalo. Voltamos na segunda parte com os comentários de Pedro Marques Pimenta.
E para terminar, a informação semanal deste sábado, 31 de outubro, o último dia do mês, já tenho na minha companhia Pedro Marques Pimenta, presidente da Juventude Socialista de Valongo, que, como já era habitual no Informação Semanal, trazia-nos temas da atualidade para comentar. Pedro, muito bem-vindo ao novo estúdio do Novo Canal e à nova temporada do Informação Semanal. Obrigado. Antes de mais, Fátima, é sempre um gosto estar aqui. Tenho dito ao longo dos nossos informações semanais e vou continuar a dizê-lo, porque de facto é com muito prazer que cá venho. É também com muito gosto que vejo aqui o estúdio renovado, as vossas instalações. É a continuação, certamente, do vosso sucesso e é isso que eu vos desejo, no fundo, é felicidades a todos e parabéns para vocês enquanto equipa, na pessoa do Diretor-Geral Paulo Lopes, extensível a todos vós, que de facto fazem um trabalho fantástico e que muito prazer me dá em vos acompanhar. Muito obrigada, Pedro. Preparado para uma próxima temporada? Preparadíssimo. Vamos a isso. Muito bem. A Juventude Socialista já nos tem, de Valongo, já nos tem habituado a várias iniciativas. Desta vez falaremos de uma que decorreu há pouco tempo, via online, e porque não só a política que se vive em Portugal é importante, também termos uma percepção daquilo que se passa fora de Portugal, na Europa, no mundo, e por isso fizeram uma sessão de esclarecimento sobre as eleições americanas, correto, Pedro? Precisamente, é mesmo isso que acabaste de dizer, Fátima. Em primeiro lugar, a Juventude Socialista tem-se pautado por fazer este tipo de iniciativas, inicialmente de forma presencial, não é? Agora, dado esta questão da pandemia, começamos a fazer estas sessões via Zoom, e também é sobretudo pelo que tu acabaste de dizer em relação ao tema das eleições americanas, que afetam, no fundo, toda a Europa e o mundo em geral, nomeadamente e designadamente Portugal. Assim sendo, nós achamos e bem falar sobre estas eleições e queria aqui, em particular, parabenizar o Daniel, que é um militante da Juventude Socialista, é também um amigo, que esteve presente nesta sessão, porque é um tema que ele domina profundamente. Ele esteve muitos anos nos Estados Unidos da América, estudou lá, inclusive, trabalhou lá e é alguém das relações internacionais. Além disso, agradecer mais uma vez, como fiz na sessão, o convite que foi aceito pelo professor Dr. Miguel Rocha, que nos deu uma sessão bastante profícua, que foi extremamente interessante de assistir. Falámos das eleições americanas no seu todo. Começámos por falar, inclusive, da questão dos swing states, que tem a ver com os estados que tendem a mudar de decisão. Umas vezes são estados em que o Partido Republicano ganha, outras vezes ganha o Partido Democrata, e são estes estados, no fundo, que vão acabar por decidir esta eleição, que já se percebeu que está muito renhida. Embora haja aqui digamos assim, as sondagens indicam que o Joe Biden estará para ganhar as eleições, mas o que temos visto ao longo das eleições americanas, porque, como sabes, a eleição não é uma eleição direta, ou seja, o que importa aqui é eleger o maior número de delegados no colégio eleitoral. Aconteceu, por exemplo, em 2016, que a Hillary Clinton teve mais votos que na altura Donald Trump, e mesmo assim perdeu, porque perdeu nos estados decisivos. Exatamente. Neste caso concreto, falamos muito da questão de Ohio, do Texas, que são aqui estados que podem, lá está, são os swing states, são os estados decisivos e que podem, de facto, alterar aqui esta eleição. Esta semana também assisti que o Wisconsin está aqui também num grau de complexidade muito grande e que pode ser decisivo também para as eleições americanas. Isto porquê? O Wisconsin, o Estado em si, não vai permitir que os votos por correspondência cheguem depois do dia 3 de novembro. Dia 3 de novembro será o dia das eleições americanas. Mas o que acontece aqui é que está a haver um atraso muito grande nos correios americanos, dada toda esta situação. E o voto por correspondência está a ser, sobretudo, muito efetuado pelos eleitores democratas. E o Wisconsin pode ser decisivo, porque tem, de facto, um peso muito grande na eleição. Vamos ver como é que tudo isto se enrola, mas foi, de facto, interessante ouvir esta explicação do professor, até para todos perceberem. Deixo também aqui o apelo para assistirem, porque está no Facebook da Juventude Socialista de Valongo. Especificamente isso, Sim. Continua no Facebook. Continua no Facebook da Juventude Socialista de Valongo. Certamente que quem lá for vai ficar a perceber ainda mais um bocadinho sobre as eleições americanas. Falamos também de outras coisas, nomeadamente o envolvimento da Rússia nas eleições passadas, o eventual envolvimento nestas eleições, o voto por correspondência, que é inevitável não falarmos dele,
por todas estas questões que acabei aqui de explanar, nomeadamente com este Constitute e noutros sítios, até porque Trump já veio dizer que poderá haver fraude com o voto por correspondência, disse outras coisas, nomeadamente que não vai aceitar uma derrota. Portanto, tudo isto nos deixa aqui com muitas dúvidas, e é interessante ver de facto aquilo que o professor disse e o Daniel sobre esta sessão. Da minha parte, eu tentei também ao máximo colocar as questões que no fundo eram de âmbito geral e que os nossos militantes também tinham dúvidas para colocar ao professor, e acho que é extremamente interessante, e reforço o apelo para de facto verem essa sessão, e para estarmos todos atentos ao dia 3 de novembro e ao que se vai desenrolar até lá. Assistimos também recentemente ao debate, neste caso do Joe Biden com Donald Trump, que foi terrível. Este segundo debate melhorou, francamente, mas o primeiro foi uma coisa foi muito criticado. Assombrosa, exatamente. Sim. Depois também tivemos os debates dos vice-presidentes, por parte de Kamala Harris, do Partido Democrata, e do Michael Pence, do Partido Republicano. E pronto, tivemos aqui o Trump depois também com o Covid-19, ali num papel quase de herói, como se não se tivesse passado nada por ele. Pronto, aquela postura sempre muito sisuda do parte do Presidente. Se manteve desde sempre. E portanto, fica aqui este repto sobre essas eleições e sobre a nossa sessão. Obrigado. Muito bem, Pedro. O que devemos estar atentos, e cada vez mais, é o tema que nos tem assombrado durante este ano de 2020, que é o Covid-19. Ainda não tínhamos falado sobre ele muito especificamente, mas hoje trouxeste-nos este tema. E porquê? Sim, por um motivo muito simples, Fátima. De facto, os números agora começam a preocupar-nos. As coisas estão a aumentar exponencialmente. Esta semana saiu uma notícia que 72 concelhos do país estão aqui com casos demasiado graves e com muita incidência de pessoas infectadas com o Covid-19. A Ministra da Saúde dizia esta semana que para a próxima semana poderemos ter cerca de 3.000, não é novos casos, mas de 3.000 pessoas internadas, cerca de 444 em cuidados intensivos. Isto foi um estudo do Instituto Ricardo Jorge, portanto, a nível que apontava. De casos será quase o dobro também do que teremos. Exatamente. Já se fala também, inclusivamente, que aqui no Norte poderemos chegar aos 7.000 casos. Portanto, tudo isto são números, porque tudo isto é uma indefinição. O problema desta pandemia e tudo isto que está a acontecer é que, de facto, vivemos aqui numa indefinição, não sabemos muito bem o que vimos. Eu li ainda agora de manhã, antes de vir aqui para o estúdio, um artigo em que dizia que, e se isto se isto da pandemia não se encontrar a vacina, e dava até o exemplo desse artigo, que podia acontecer como o vírus da SIDA, não é? Que nunca se encontrou até hoje uma vacina. Quem sabe se esta pandemia não será igual. Depois, outra questão que ele também lançava, que era, já existe a vacina da gripe. A gripe não deixou de existir, mesmo após a vacina. Portanto, ele colocava estas questões. Mas a vacina também não mata o vírus. A vacina protege, exatamente. E a ideia é precisamente essa. Que haja a vacina não quer dizer que o Covid-19, tal como outros vírus, desapareçam. Sim, claro que sim, Fátima. Mas no fundo são todas estas questões que nem nós, nem os médicos, nós não sabemos com certeza, mas nem os médicos e os especialistas também sabem responder, né? E portanto isto tudo aqui é navegar em mar incerto. E pronto, e no fundo eu achei que devíamos falar do Covid, até também por outras questões. Vimos agora a obrigatoriedade da utilização da máscara na via pública, a partir dos 10 anos. A partir deste fim de semana estão impedidas também as deslocações entre concelhos, até por causa agora do Dia dos Finados. E eu, sinceramente... O que é que tu achas destas medidas do governo, Pedro? Olha, Fátima, eu acho que no fundo são o necessário para a situação atual. Acho que vão apertar, sinceramente. Sábado existirá um Conselho de Ministros. Mas achas que são consensuais? Nem sempre. Nós vemos a questão da Stay Away Covid, o facto da aplicação ser obrigatória. Um fim de semana de Fórmula 1 com espectadores e no fim de semana seguinte não podemos circular para fora dos concelhos. Pois, embora eu aí, e não querendo aqui fugir à questão... Eu sei que é estado de Fórmula 1. Exatamente, não, exatamente, e nem era por aí, mas eu de facto aqui, mesmo sendo de fato Fórmula 1, eu ia atribuir também muitas culpas à organização, e lá está, e ao ser em si, do ponto de vista individual. E era também isso que eu queria dizer aqui neste tema do Covid, que é nós temos que nos cuidar a nós para cuidar também dos outros. E é esta mentalidade coletiva que falava Bruno Nogueira, em março,
que é necessário ter. Porquê? Porque nós assistimos de facto Mas se não, que se na não Fórmula há 1, mentalidade coletiva... permite-me sim. só terminar, desculpa Fátima, porque se reparares, na Fórmula 1 de facto houve um exagero, eu acho que não deveria estar 27 mil pessoas, sinceramente, mas também percebemos que as pessoas descuidaram-se. Dá para ver nas fotos as pessoas sem máscara. Isto não pode acontecer, né? Porque as pessoas sabem que têm a obrigatoriedade de utilizar a máscara. Nós, se tivermos o princípio de nos cuidarmos a nós e de ter esse cuidado, vamos também estar a proteger os outros. E, portanto, depois aqui isto é um aglomerar de coisas negativas que gera aqui toda uma controvérsia, e eu compreendo a tua pergunta e naturalmente que vejo aqui com alguma preocupação o que aconteceu na Fórmula 1, por mais que goste de Fórmula 1, não, eu preferia uma Fórmula 1 se calhar com muito menos gente ou até sem ninguém, porque de facto o que importa aqui agora é combater, exatamente a saúde pública e combater a pandemia. Muito bem, Pedro. Passemos para o último tema, antes da habitual rubrica de desporto e da recomendação que nos trazes sempre nesta informação semanal, que é o Orçamento de Estado. Está prestes a ficar definido. Exatamente. Digamos que já está quase Sim. aprovado. Ontem vimos então a aprovação na generalidade. Eu aqui queria particularizar, no fundo, aquilo que são os três eixos fundamentais deste Orçamento de Estado, que no fundo é combater esta pandemia, proteger as pessoas e apoiar o emprego e as famílias, naturalmente. Apoiar o emprego e a economia, perdão. Eu vejo aqui com alguma admiração o voto contra do Bloco de Esquerda. Porquê? Porque todos os partidos... Ia-te perguntar isso. Porque todos os partidos à esquerda, é natural que pergunte, porque acho que toda a gente ficou aqui um bocadinho surpreendido com esta posição do Bloco de Esquerda, porque todos os partidos à esquerda votaram favoravelmente ou abstiveram-se neste orçamento, nomeadamente o Partido Comunista Português. E de facto a imagem que passa é que ao longo destes anos havia aqui uma certa responsabilidade dos partidos à esquerda perante esta geringonça, não é? Como foi chamada este governo. Achas que a geringonça já está a tremer um bocado com esta situação? Acho que no fundo o Bloco de Esquerda aqui vai haver um divórcio. Ainda não consigo ver as coisas dessa forma, Fátima. Consigo sentir aqui que de facto o Bloco de Esquerda teve uma posição quase como se estivesse numa eleição, não numa eleição, numa votação de Estado, mas numa votação, desculpa o termo, de uma associação, porque a posição deles não se compreende. Este orçamento é claramente um orçamento que tem investimento público, reforça o Sistema Nacional de Saúde. É um orçamento que aumenta o salário mínimo. Aliás, a meta do salário mínimo para 2023, que continua a ser seguida, é chegar aos 750 euros de salário mínimo. Há portanto, aqui um conjunto de... Mas desculpa, Pedro, a verdade é que o aumento do salário mínimo não é nada se não tivermos apoios às empresas. Certo. Que têm sido as mais afetadas este ano, principalmente. Certo, mas até nesse caso concreto, Fátima, no caso do apoio às empresas, vimos, por exemplo, o e-voucher, que será uma medida para a cultura, para a restauração e para o alojamento, em que existirá essa devolução do IVA, no fundo isto também para potenciar e para estimular o consumo. Vimos também que existirá um apoio para as pequenas e médias empresas que se queiram internacionalizar. Há aqui um conjunto de medidas, eu compreendo a tua questão, Fátima, há aqui um conjunto de medidas de âmbito muito geral. Agora, é natural que haja aqui um ponto ou outro em que se possa criticar e que se possa ver alguma fragilidade ou que até nem se concorde. Mas um partido de esquerda como o Bloco, e olhando para este orçamento, sinceramente eu acho que se encaixa completamente naquilo que é ou que tem sido... Exatamente, é sobretudo isso, compreendes, Fátima? Por exemplo, vemos aqui o PSD a votar contra. E o que me causa aqui confusão no PSD votar contra é quase... sobretudo pela birra que faz aqui o Rui Rio. Porquê? Porque eu não vi o Rui Rio preocupado em discutir o orçamento na sua gênese, nas questões económicas. Eu vi o Rui Rio a dizer o seguinte: eu vou votar contra porque o PS já disse que não conta com o PSD. Quer dizer, só porque o Costa veio dizer que não precisa, nem quer o voto do PSD para aprovar este orçamento, ele vota contra. Então, quer dizer, não está aqui a discutir a questão de fundo, que é o Orçamento de Estado, está aqui a fazer uma birra, que é dizer, não voto favoravelmente a este orçamento porque o PS não conta connosco. Pronto. E eu estas posições até compreendo. Mas a política sempre foi um bocado assim. Sim, é verdade. É um jogo político, é verdade. Aqui está-se a discutir mais o jogo do que propriamente o assunto em si, que é o Orçamento de Estado.
E pronto, são estas questões que muitas vezes também depois levam os eleitores a ficarem descontentes, não é? E isto eu não posso, e por isso é que eu faço aqui também esta crítica ao PSD, ou melhor, ao Rui Rio, porque não posso concordar com este tipo de posições. Muito bem, Pedro. Passando agora para o desporto, que nos trazes sempre do desporto, falaste ali há pouco em off de alguns nomes. Muito bem. O que é que tu nos queres trazer aqui hoje? Pronto, como não poderia deixar de ser, tenho que dar todo o mérito à fantástica quarta posição do João Almeida no Giro de Itália, ao Ruben Guerreiro, que pela primeira vez temos um ciclista português com uma camisola, logo a camisola da montanha, numa grande volta. E esta posição do João Almeida é uma posição quase inédita, porque só Joaquim Agostinho, no Grande Prémio, na Volta à Espanha, que ficou com o segundo lugar, e na Volta à França, que teve um terceiro lugar, é que fez melhor aqui que o João Almeida. Portanto, isto é um feito inédito do ciclismo português e do João Almeida. Tem estado em altas, acho. Tem estado em alta, que sim, eu considero que sim. Fátima, ao longo dos anos temos tido aqui grandes ciclistas e é uma evolução do ciclismo, sem dúvida. E o povo português tem uma ligação também muito grande ao ciclismo, Exato. que é de facto, aliás, no meu concelho, que é eu sou de Valongo, a freguesia de Sobrado tem uma ligação enorme e tem dado muitos e bons ciclistas, campeões nacionais da Volta a Portugal, que é Sobrado, e portanto tinha que dar aqui esta nota de destaque, porque o ciclismo está muito ligado àquilo que são as minhas raízes, que é o concelho de Valongo. Depois, saindo agora da questão do ciclismo, a destacar também o Miguel Oliveira, que mais uma vez tem uma sexta posição no MotoGP, ele que também tem aqui uma carreira brilhante pela frente, também é um jovem, tal como é o João Almeida. Eu esqueci-me de dar essa nota, porque o João Almeida... São dois jovens promissores. Exatamente, o João Almeida é um jovem, e fazer uma posição destas numa grande volta, tudo indica que no futuro vêm aí coisas ainda muito, muito melhores por parte deste João Almeida e do Ruben Guerreiro, naturalmente. E depois, o feito inédito também do Lewis Hamilton, que alcançou o maior número de vitórias de sempre na Fórmula 1, são já 92 vitórias. E é fantástico, e é algo que eu tenho que destacar, e como fã de Fórmula 1 e tendo a Fórmula 1, exatamente, é uma lenda que... É como já o Cristiano Ronaldo para o futebol, não é? Precisamente. É exatamente isso. E depois aqui a questão é, ok, ele consegue este feito aonde? Cá em Portugal. Portanto, isto ficará sempre na história memória. E na memória de nós também, dos portugueses e dos fãs de Fórmula 1, e para nós... E na dele? E na dele, com certeza. Portanto, já não esquece Portugal. Assim como toda a gente que visita... Exatamente, que visita Portugal, certamente não se esquece. O nosso país é fantástico. Muito bem, é porque vivemos também num ano de confinamento em que muitos de nós aproveitaram o conforto de suas casas para ver séries e filmes. Traz-nos desta vez uma recomendação de uma série da Netflix e de um filme. O filme não sei se é da Netflix ou não. Não. Ok, de uma série da Netflix e de um filme. De um filme, exatamente. Fátima, mas ainda bem que tu disseste essa questão da pandemia, porque no fundo a minha primeira sugestão, que tem a ver com a série do David Attenborough, que é sobre uma vida no nosso planeta, que é uma série sobre os nossos recursos naturais, sobre o meio ambiente, é fabulosa. Recomendo mesmo a visualização dessa série. Está na Netflix. E eu faço essa recomendação precisamente porque estamos agora neste fim de semana em que não podemos sair de concelhos, não podemos andar entre concelhos, portanto, para as pessoas que vão ficar em casa, que eu espero que seja a grande maioria, temos que ter esta sensibilidade. O tempo, exatamente, o tempo assim o convida. Esta série é de facto muito boa de se ver e também é uma chamada de atenção para aquilo que devem ser as nossas preocupações com o meio ambiente. E por isso é que eu a trago aqui e recomendo, faço esta recomendação para que vejam esta série, certamente não se vão arrepender. É de facto muito boa. A outra recomendação tem a ver com um filme fantástico, muito bom mesmo, que é muito bem protagonizado por Gerard Butler, que está nos cinemas ainda, que é o Greenland, O Último Refúgio. É também é também um filme que vale muito a pena, e pronto, quem puder, ou quem tiver cinemas nos seus concelhos, pode também deslocar-se ao cinema, porque certamente vai passar ali cerca de 1h30 com um filme que é fantástico e que vale muito a pena, e que fica aqui também essa minha recomendação. Pedro, muito obrigada por mais uma informação semanal. Obrigado. Por teres trazido temas que tu achas pertinentes para discutir aqui nesta mesa do Informação Semanal. Obrigada. Eu é que agradeço, Fátima. E bom fim de semana. Bom fim de semana. E quanto a si, resta-me desejar-lhe também um bom fim de semana,
cuide-se, proteja-se e já sabe, não saia do seu concelho. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.